Paz do Senhor, queridos! Mais uma vez estamos aqui no podcast da Chegada de Cristo, a voz da chegada. Me chamo Evangelista Mateus. Hoje temos convidados ilustres aqui mais uma vez conosco e temos uma novidade que já já a gente conta. Mas, começando pelos nossos convidados, quero apresentar para vocês a nossa querida Bispa Adriana Santana. Graça e paz, amados. Maravilha, que bom. Nós estamos aqui reunidos. Vamos ministrar aqui uma palavra, um ensino sobre a oração, o poder da oração. Amém. Também temos agora, do outro lado, hoje o nosso podcast está cheio, Bispa. Opa, glória a Deus. Hoje tá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem mais 4 convidados aqui. Opa. É muita gente. Temos também conosco o presbítero Mário. Graças e paz a todos. É um prazer estar aqui e poder contribuir, né? A nossa função é essa, né? A palavra do Senhor diz que a seara é grande e os poucos são ceifeiros. Então, nós estamos aqui para contribuir. Amém. E também nosso querido pastor Wellington está conosco. Seja muito bem-vindo de novo à nossa casa. Tava já com saudade, estava aqui no sábado, já voltou hoje. Veja bem. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Verdade. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. E estamos aqui para falar sobre os frutos da oração, sobre o poder da oração, sobre permanecer ligado na videira. Amém. E olha, a novidade que eu falei para vocês, como vocês podem perceber aí do outro lado, estamos com um cenário novo. Temos agora o nosso estúdio de podcast na Chegada de Cristo. Aí, ó. Estamos chique, hein? Estamos Glória chique. a Deus. Então, se você gostou, já comenta aí nosso novo espaço para fazer esses podcasts. Agora vamos ter mais novidades, além de ter essas conversas baseadas na teologia, que é muito importante para que a nossa vida seja edificada. A gente também vai começar a trazer testemunhos de pessoas próximas a nós, então fiquem ligados nas programações. Nenhum podcast vai se repetir, todo dia vai ser uma novidade muito boa e muito pensada para edificar você e a sua família, a sua casa. Então compartilha com as pessoas, deixa seu comentário, porque nós temos certeza que a palavra do Senhor pode muito seus efeitos e ela não se restringe, a gente estava orando agora há pouco, a uma tela de computador. Ela pode tocar corações, ela pode libertar. Então, faça sua parte como evangelista. Compartilhe essa live também, em nome de Jesus. Bom, então, como todos sabem, temos hoje um tema muito importante, que é sobre os frutos da oração. E a gente tem vários exemplos aí na Bíblia, e mais alguns temas também que a gente vai puxar em cima disso, para que vocês também, se quiserem, vão anotando, deixem suas perguntas, que logo, logo a gente vai ver a interação de vocês também, para ver o que vocês estão falando. Bom, começando então pela única mulher da mesa, que é um privilégio, a Bispa Adriana está conosco. Bispa, a gente vê muito essa questão de frutos da oração na Bíblia, né? E o que a gente pode trazer como exemplo, algum dos significados que a Bíblia traz pra gente do que é o fruto de oração e como a gente consegue aplicar isso na nossa vida, na nossa intimidade, no nosso relacionamento com o Espírito Santo? Bem, quando nós oramos, nós transformamos as nossas dificuldades, ansiedade, preocupações, desesperos em paz. Transformamos no equilíbrio, no controle, na confiança no Deus que nós adoramos e servimos. Então a gente encontra paz, a gente encontra bondade, encontra amor, nós encontramos paciência para lidar, né, diante das situações, aprendemos esperar e confiar em Deus. A oração, ela é importante nas nossas vidas. A oração nos faz ter intimidade com o Senhor. Então, quando a gente ora, a gente transforma o nosso processo, a nossa luta, em resposta que vem do alto, divino, para as nossas vidas. Então, a oração, ela é tudo para nós. E a oração, ela liberta. A oração, ela nos faz revelar o que nós sentimos da profundidade, né, que o Espírito Santo até nos leva a orar, né, diferente. Muitas vezes a gente inicia uma oração e, de repente, a gente já está
orando uma oração que a gente nem no momento nem entende. Fala, por que eu estou declarando isso na minha oração? Porque é o Espírito Santo que nos convence a orar, o Espírito Santo nos leva a orar até uma oração revelada, né? Diante de qualquer situação. Então, a oração, quando a gente fala com o Senhor, Ele está presente, Ele está perto de nós e a gente sente esse mover de Deus, um sobrenatural, e ela nos acalma, ela nos traz bálsamo, ela nos traz o refrigério, nos traz força para nós continuarmos. Isso é muito importante, né? A Bíblia explica pra gente que a gente entende que o fruto não é uma performance, né? Mas é uma evidência de quem permanece em Deus, né? Sim, Então, não é sim. só porque você ora que a sua vida tá toda certa, mas é que você tá tentando manter um relacionamento com o Senhor, com o Espírito Intimidade, Santo. profundidade. E, pastor Wellington, como é que a gente pode trazer mais exemplos da Bíblia dessa questão de relacionamento? Porque às vezes a gente tem na cabeça, né, nós cristãos, principalmente do lado protestante, que a gente tem que chegar e, Senhor meu Deus, eterno Pai, dobrar o nosso joelho, e a gente só tem que falar com o Senhor de uma maneira formal, e isso é um relacionamento, como a Bíblia fala, é como a gente está fazendo aqui, uma É um conversa, diálogo. né? Então, Isso. como é que a gente consegue ter isso alinkado, né, para ter no nosso dia a dia essa questão de oração, de hábito? Porque a gente sabe que muita gente tem muita dificuldade de orar, né? Principalmente quando você vai dormir, que você vai orar antes, começa a bater um sono, aí você começa a falar Jesus, abençoa Jesus e mistura tudo, suas Verdade. petições. Só que justamente porque muitas pessoas têm essa visão que só de um jeito formal que você vai ter esse contato com Deus, mas não, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Como a bispa Adriana frisou bem, de forma gradativa, a oração ela vai moldando o nosso caráter. Só tem uma maneira de falar com Deus, é através da oração. Deus fala conosco através dos profetas, da palavra, do louvor, mas nós só temos uma maneira de falar com Deus, que é orando. E quando a gente vai perceber o fruto da oração, os frutos não são conhecidos pelo que a pessoa canta, pelo que a pessoa prega, pelo que a pessoa sente, mas pelo que ela faz. Porque muita gente não lê a Bíblia, lê a sua vida. Então você é a Bíblia que o mundo lê. E Jesus ele nos deu o maior exemplo, tanto que em João 13,15, ele disse, eu vos dei exemplo, e como eu fiz, façais vós também. A gente vai perceber que no Velho Testamento, ninguém chamava Deus de Pai. Quando Jesus aparece no cenário, em Mateus 6,10, ele vai dizer, quando vocês orarem, orareis assim, Pai Nosso. Então, ele nos mostra que nós temos um Pai que quer intimidade com o Filho. E é só através da oração que nós conseguimos essa intimidade. É só através da oração que nós alcançamos o coração de Deus. Perfeito. E presbítero Mário, tanto a bispa quanto o pastor falaram sobre essa questão que a oração molda o caráter, né? E muitas vezes a gente acha que a transformação, a moldagem do nosso caráter vai ser do dia para a noite. E não é. Não. Justamente porque é um relacionamento. E porque muitas vezes as pessoas têm essa visão que, tipo, o Senhor é poderoso, a gente sabe que é para fazer no passe de mágica, mas relacionamento você constrói, né? E por que muitas vezes as pessoas têm essa visão que vai ser do dia pra noite, sendo que o Senhor quer te conhecer mais e você também precisa conhecer mais o Senhor? E por que às vezes isso acontece? Conforme tudo que já foi falado aqui, eu sou uma pessoa muito metódica e eu gosto muito de estudar o contexto das coisas, o significado das coisas. E eu fui verificar o significado de fruto. E a gente vê lá que o significado genérico da palavra fruto, quando a gente vai para a botânica, ela fala que o fruto ele é o ovário maduro formado após a fecundação da flor. O que significa isso? Que é um revestimento que vai cobrir a semente. Então, tudo aquilo que cobre a semente é o fruto. Quando a gente vai para o contexto bíblico, lá em Gálatas 5:22 vai falar que os frutos eles são as características e qualidades que demonstram o caráter de Deus.
Então, a oração, mais do que um ato de falar com Deus, ela é um ato de ligação. E esse ato de ligação vai gerar essa cobertura que vai proteger a semente. A semente quem? O Isso. nosso coração, o nosso ser, a nossa alma, o nosso corpo. Então, toda aquela pessoa que ora, ela tem que demonstrar essa cobertura. Qual é essa cobertura? É o que fala em Gálatas, que vai falar que é o amor, a paciência, a humildade. Então, mais do que querer se engrandecer ou aparecer, o ato de orar tem que demonstrar tudo isso. Se a pessoa que ora não demonstra essas características, alguma coisa está errada. Isso. Se a pessoa que ora ela quer se aparecer ou usar isso de outra forma, e essas características não estão presentes, essa cobertura está falha. Verdade. Porque a oração ela serve de cobertura. Essa cobertura é o fruto. A pessoa que ora ela tem que demonstrar isso. Primeiro há uma cobertura, um revestimento interno, que é o que Efésios vai falar, do revestimento. E esse revestimento ele tem que se tornar exterior. As pessoas têm que enxergar isso através da nossa humildade, a resiliência. É isso que molda o caráter de Deus expresso nas nossas atitudes. Verdade. Perfeito. A gente tem, né, também essa questão, né, de permanecer em Cristo como fundamento para frutificar. João 15 fala que a oração como expressão do permanecer. Só que a gente sabe que muitas vezes o permanecer não tá constante, né? Não. Tá um caminho que você vai ali, depois você volta, e quando o calo começa a apertar, e você corre de novo pros pés do Senhor. E por que isso acontece, Bispa? Por conta de não ter uma real transformação, como o presbítero Mário comentou conosco, ou porque, de repente, as pessoas acham que, do mesmo que tem o fast food, tem o fast oração. Você pede, logo, logo vai acontecer. Por que será que é tão difícil você ter essa constância de permanecer nos pés do Senhor? Por conta dessas coisas que são ensinadas, ou porque a nossa humanidade anseia tudo com muita pressa? Com muita pressa. Quando nós falamos com Deus em oração, a oração, ela é respondida. Eu sempre falo isso e muitas vezes Deus, ele também vai nos dar um não em nossas orações. Porque nem tudo que nós falamos e pedimos, né, a Deus, Deus vai fazer exatamente como nós declaramos e pedimos. E o tempo da espera faz o povo cansar. Então, quando alguém ora, ele acha que tem que ser já. Mas dentro desse tempo que você faz a sua oração, Deus ele está agindo em detalhes. Só que nós não sabemos esperar. Nós queremos o já. Muitas vezes não vai ser exatamente como nós oramos. A gente pede algo, a gente quer algo, né? Dentro desse mês, Deus abre uma porta para mim, né? E às vezes vai ser o tempo. E dentro desse tempo, Deus ele se revela nas nossas vidas que ele é o provedor, que ele é o sustento, que ele é o Deus que ele faz com a porta fechada. E muitas vezes Deus quer nos ensinar dentro desse período. A oração, ela nos traz intimidade com Deus, até um entendimento, porque quem está exercendo o fruto do Espírito Santo, e ele ora, e ele começa a entender, né, que as coisas não é como a gente pede ou como a gente quer o momento e na hora, mas sabemos que Deus está trabalhando em prol da situação para o melhor ele fazer e acontecer dentro da situação quando a gente ora. Temos orações que a gente pede para Deus curar e tem momentos que Deus não vai curar, né? Tem orações que a gente intercede por alguém para que Deus realize uma cura, vamos lá, a respeito de uma enfermidade, seja alguém que está no processo de câncer, e às vezes a gente está orando, a gente quer que Deus traz essa cura, que Deus realize o milagre, que Deus faz. Mas o plano de Deus, às vezes não é isso, não é curar, é a cura da alma, é cura do espírito. Porque antes de qualquer coisa se materializar sobre as nossas vidas, é a alma, é o espírito que Deus ele vai tratando em nós, vai cuidando, como o pastor declarou aqui, Deus vai forjando o nosso caráter até mesmo na oração. Deus vai forjando no pedir
para ele que tem um tempo que a gente vai pedindo, 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 mas aí de repente você muda até a sua oração. Porque o Espírito Santo, ele vai nos convencendo, né? Não é dessa forma que você deve pedir, porque Deus, ele respeita, né? Até mesmo a nossa petição, Deus, ele respeita. Talvez não está no plano de Deus, não está na vontade dele, mas ele respeita. E ele espera o tempo, né? Para que a gente até mesmo possa reconhecer e a gente parar e falar, olha, eu estou orando, eu acho que não é dessa forma que eu tenho que orar. Quando a gente ora por alguém e desejando essa cura, tem pessoas que Deus vai realizar o milagre através da oração, mas tem outros que Deus não vai fazer. Tem outros que Deus, ele vai levar, ele vai agir, ele vai, né, fazer o que ele quer, da forma que ele quer. No momento, às vezes a gente pede, Deus abre porta para fulano, fulano está desempregado, né? Fulano, ele precisa, né, ter essa vitória, ter essa bênção, mas Deus, dentro desse tempo, está desejando que o seu amado ou a sua amada esteja mais íntimo dele, mais próximo dele. E ele está revestindo, como o Mário falou, o presbítero Mário falou, a oração, ela traz o revestimento. Então, tem coisas que Deus, ele permite até para que a gente comece a orar diferente. E a espera faz muitas pessoas cansar, até mesmo de orar, né? E elas acham que Deus não está ouvindo a oração, e está ouvindo. Deus, ele ouve. Só que ele não vai fazer exatamente aquilo, muitas vezes, que nós pedimos no momento que a gente quer. Mas dentro dessa oração, ele trabalha, ele age, ele põe um detalhe, ele tira alguma coisa, mas ele faz acontecer. O melhor dentro dessa espera, onde as pessoas desistem de orar, param, né? Porque elas acham que não estão vendo o resultado. Mas Deus, ele está trabalhando no detalhe. Perfeito. E a gente tem uma questão, né, presbítero Mário? Pai nosso. O pai, ele pode falar Seja sim, feita a vontade de seja Deus. feita a sua vontade. A gente ora isso todo dia. Pode ser o sim, que pra gente é sempre muito bom, sempre muito legal. E quando é o não? Como é que a gente faz pra lidar com o não do Senhor? Existe uma das características da nossa geração é o imediatismo, né? A gente quer tudo para ontem, e a pressa de não esperar. Eu estava refletindo sobre esse tema e eu estava vendo na internet uma reflexão de um pastor, eu não me recordo agora o nome dele, ele falava sobre prioridades. E em cima disso, é que a gente não tem aqui, mas a nossa produção ela vai arrumar para nós Sim. posteriormente. Como ele falava sobre, ele tratava a gente como um recipiente. E nesse recipiente você colocava as suas prioridades, aquelas coisas pequenas, corriqueiras do dia a dia, e uma pedra maior seria a representação de Deus. Então, se se esse pote, esse recipiente seu estivesse vazio, você colocaria ali Deus dentro dele como prioridade. É a minha prioridade de Deus. Então eu coloco ele lá dentro. Só que você ia enxertando aquele em cima de Deus as suas prioridades, aquilo que você quer, aquilo que você pensa, a ansiedade. E quando você via, aquele pote já estava transbordado. Então Deus já havia sido sufocado, você não conseguia, já perdeu, a sua prioridade já não era mais o Senhor. E aí depois ele tirava tudo aquilo do pote de novo, e ele ia colocando todas as suas prioridades, e quando você ia colocar Deus, já não cabia, Deus já não cabe. Existe uma frase que a gente ouve muito por aí, que a gente só se lembra de Deus quando a gente precisa. Quando a gente não precisa, a gente... Aí essa reflexão ela me levou lá para o livro de Gênesis, no capítulo 4 de Gênesis, a partir ali do versículo 26. A partir do versículo 17, o título ele vai falar de duas gerações. A geração de Caim e a geração de Sete e Enos. E a palavra do Senhor diz que a geração de Sete, e foi nesse tempo em que se começou a invocar o nome do Senhor. A geração de Caim, ela era uma geração que a prioridade dela era o quê? Ela se afastou do Senhor. Porém, eles se desenvolveram em cultura, agricultura, a prioridade era o quê? Crescimento. Só que a violência também
ela aumentou porque quando você se afasta de Deus, você se aproxima do diabo. Não tem outra justificativa ou outra escolha. Já a geração de Enos, ela se aproximou, ela reconheceu que era dependente, ela começou a invocar e a buscar o nome do Senhor. Essa é uma prioridade. Quando a gente traz isso para os nossos dias, nós vemos que hoje em dia esse imediatismo ou a busca pelas coisas nos sufocam. E a nossa prioridade não é de priorizar e buscar o que a palavra diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós damos prioridade para buscar muitas outras coisas. E aí, quando você se vê numa situação difícil, você se lembra de Deus. Quando o seu pote enche, que você tenta falar, agora eu preciso de alguém. Aonde está Deus? E aí, muitas vezes, a consequência de tudo aquilo que você fez, que foi resultado da sua escolha, e aí você quer colocar a culpa em Deus. É verdade. Mas Deus fala, onde eu estava quando estava tudo bem com você? Qual é a sua prioridade? Será que eu sou a sua prioridade? Então, qual é a prioridade que nós damos para o Senhor? Porque é fácil você buscar o Senhor quando está tudo difícil. Você quer procurar um culpado. Sempre quem é o culpado de tudo que acontece com a gente? O culpado é Deus. Ah, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus permitiu que tal situação acontecesse? Mas quando eu iniciei, será que eu pedi a opinião de Deus? A palavra lá em Provérbios vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Não um temor de medo, mas um temor, uma sabedoria, uma situação de reverência, que você tem reverência, o respeito ao Senhor, a dependência e a obediência. Sim. Então, toda pessoa sábia, ela é reverente, obediente e temente ao Senhor. Ela sabe que tudo que ela precisa fazer, esse fruto ele tem que aparecer. Porque essa sabedoria que vai te livrar de passar por uma situação difícil. Porque você está revestido, você consultou, você não tomou atitude isolada. Porque senão, fica fácil a gente acostumar sempre a arrumar um culpado. Quem é o culpado por tudo? É Deus. Onde estava Deus quando isso aconteceu? Mas quem deu causa disso? Muitas vezes a gente não quer olhar para nós mesmos. Para o erro que nós cometemos. E a consequência disso. E é o que eu costumo dizer. Muitas vezes, o preço que nós pagamos pela consequência é um preço alto. Às vezes, Deus te dá uma outra oportunidade. Eu costumo dizer aqui na igreja que eu trabalhei um certo tempo em hospital e sempre que as pessoas falavam para a gente no hospital, eu quero mais uma oportunidade. Eu pedi mais uma oportunidade para Deus, mas ela esperou chegar até a situação. Ela esperou chegar lá no hospital. Aí lá no hospital ela pede misericórdia. Ah, alguém existe que tem um Deus. Eu sei que tem um Deus que ele sempre ficou de fora, mas agora eu preciso dele. Mas às vezes essa resposta pode não vir. Ou não vir da forma que você espera. Porque muitos lá pediam uma oportunidade, essa oportunidade não veio. Então, enquanto a gente tem essa oportunidade de fazer algo diferente, de se revestir, de buscar, nós devemos fazer isso hoje. Porque é como um pai faz com o filho. Você não faz tudo o que seu filho quer. Sim. Por vezes você chama atenção. Por vezes você tem que falar não para ele, porque é melhor você falar não e ensinar ele do que o mundo lá ser mais duro e fazer isso. Então, eu acho que é isso. Pastor Wellington, o presbítero Mário trouxe essa questão, né, de Caim 7 e muito correlacionado também com o que a gente vive hoje da questão do imediatismo, né? E muitas vezes isso nos tira o temor e o tremor sobre aquilo que o Senhor tem para nós, né? A gente quer colocar a nossa vontade ali à frente e quer que... muita gente que fala, né? Eu vou orar pro Senhor me dá um sinal, pisca a luz 2 vezes para saber se é sim ou queima a luz para saber se é não. E o Senhor não funciona com essa forma, né? Porque até uma coisa que a gente estava comentando um pouquinho do podcast começar... Pra mim, funciona de um jeito. O meu caráter é de um jeito. Só que, pra você, o seu caráter vai funcionar de um outro jeito. E muitas vezes as pessoas querem copiar a receita do colega. Mas o principal, que é que nem o presbítero Mauro falou, da vida constante de oração, não tá ali no jeito. E por que a gente tenta sempre procurar? Deu certo com você, vou fazer comigo também. E ao invés de tentar descobrir o que o Senhor quer da gente, né? Então, ter ali uma clareza, um discernimento, como o pessoal ali teve nesse exemplo que o presbítero citou,
antes de buscar o resto, vamos buscar a face de Deus. Só que muitas vezes é difícil buscar a face de Deus, você não pode buscar de qualquer jeito, né? Então também tem esse sacrifício que você precisa fazer, você precisa ser tratado. E indo nessa linha, como é que a gente consegue começar a forjar esse caráter na nossa vida para que, de fato, a gente tenha clareza de ouvir a voz do Senhor e não ouvir o nosso coração? Porque a Bíblia fala, né, que o nosso coração é enganoso e muitas vezes a nossa perfeita não é a perfeita vontade do Senhor, né? É confusa. Então, como é que a gente consegue ter essa questão de, não, beleza, Jesus, não tá dando certo, eu já tentei, não deu certo, mas antes que eu me arrisque de novo e de repente precise de uma segunda chance, como é que eu consigo ouvir a sua voz e por esse caminho aqui? Como é que eu consigo ter esse relacionamento íntimo e sincero verdadeiramente com o Senhor? Porque muitas vezes as pessoas têm palavras bonitas. Só que por dentro a gente tá só o cacareco. E o Senhor conhece mais o por dentro do que até mesmo a gente acha que Ele conhece. E indo nessa linha, como é que a gente consegue, de fato, ser sincero com o Senhor, pedir que ele seja claro e não que seja o imediatismo. Você vai jogar 2 colheres de farinha, 5 ovos, bater ali a massa, tá pronto depois de 30 minutos. Aproveitando aqui a fala da Bispa Adriana e do presbítero Mário, a questão do imediatismo, de você alcançar algo. Quando a gente vê o livro de Esté, capítulo 4, verso 16, ela pediu para o povo se reunir, orar e jejuar 3 dias, 3 noites, porque ela ia entrar na presença do rei, e se ela entrasse sem ser chamada e o rei não estendesse o cedro, não a favorecesse, ela era digna de morte. Então, para entrar na presença do rei da terra, ela precisou consagrar a vida dela. E hoje, o imediatismo, a pessoa quer de qualquer jeito. Então, quando eu estava falando aí referente a isso, do imediatismo, tem uma geração do Salmo 40, espera com paciência. Esperar já não é fácil. E ainda ele diz com paciência. Verdade. Mas tem a geração do Salmo 70. Apressa-te, Senhor. Que é a questão do imediatismo. Então, quando nós olhamos para a vida do profeta Elias, a Bíblia diz em Tiago 5,17 que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou e o céu cerrou, não deu chuva. Depois, novamente, orou o homem de Deus e deu a chuva. Não foi uma oração extensa, porque é a questão da intimidade com Deus. Então, Elias, ele tinha tanta intimidade com Deus que ele tinha poder sobre os elementos da natureza. Ele orou, fechou o céu e andava com a chave no bolso. E só ia chover de novo quando o homem de Deus orasse novamente. E como a bispa disse e o presbítero disse, muitas vezes o não de Deus, ele nos salva. Sim. Elias pediu para morrer. Verdade. E até hoje ele não morreu. Então, muitas vezes, o não de Deus, ele nos salva. E a questão dessa chance, Jeremias, que nem você falou do coração enganoso, Jeremias 17:9, diz que o coração do homem é enganoso. Então, Jeremias capítulo 7, verso 16, a Bíblia diz que Jeremias intercedia pelo povo. E Deus, em Jeremias 7,16, ele diz assim, não ora mais por esse povo, porque eu não vou ouvir. Então, Jeremias tinha 2 paixões, Deus e o povo. E Deus disse, não ora porque eu não vou ouvir. Sabe o que ele está dizendo? Não põe a mão onde eu pus a espada. Aí sai, não tem vida com Deus, que é o imediatismo. Eu tô orando, tô esperando a resposta de Deus. Tô orando, tô esperando a resposta de Deus. Já respondeu, não. Jeremias orava e Deus dizia, e aí cabe a Deus dar a sua segunda chance. Então, antes de Deus usar alguém no público, atender alguém no público, começa no secreto. Por isso que Mateus 6,6, ele diz, quando orar, entra no teu quarto, e o teu pai, que vem em secreto, vê. Se você prestar atenção no texto, ele não ouve, ele vê o que foi dito aqui. Ele sabe o que permeia e o que perpassa no nosso coração. O Salmo 139, verso 4, a Bíblia diz que antes da palavra chegar na língua, o Senhor tudo conhece. Antes de você falar, o Senhor lê o coração. Por isso que Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração.
Em Provérbios 23, 26, ele diz, filho meu, dai-me o teu coração. Em Apocalipse 2, 23, e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, que sondo a mente e o coração. Coração. Então as pessoas não têm um coração reto diante de Deus e querem o imediatismo. Isaías 59, 1 diz que as nossas iniquidades, a iniquidade é um pecado consciente. Eu sei que está errado e continuo errando, porque a palavra pecado significa acidente. Tem que ser acidente, não pode ser nada premeditado. Então, as iniquidades faz separação entre nós e o vosso Deus e encobre o vosso rosto para que não vos ouça. Então, por que as coisas não acontecem hoje? Porque o culto de oração está vazio. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 6, a Bíblia diz que na ascensão de Cristo havia 500 irmãos, 500. Mas em Atos 1,15, no cenáculo só 120. Cadê o resto? Verdade. É O verdade. cenáculo está vazio. Tinha 500 na ascensão, na oração 120. Aí a Bíblia diz que quando Pedro se levanta para pregar, o coração dele se derrete. Só que ele, antes de falar de cura, mostrou que eles estavam doentes. E antes de falar de salvação, mostrou que eles estavam perdidos. Então, Pedro, quando se levanta para pregar, a Bíblia diz em Atos 2,41, no primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas. Em Atos 4,4, 5.000 almas. Em Atos 4,32, a multidão dos que criam. Então, você vai perceber, 120 reunidos atraiu 3.000. Hoje, 3.000 não atrai 120. Sim. Porque não tem intimidade, não está ligado na videira, o coração não é reto. Não sabe ouvir o não de Deus, é a geração do Salmo 70. E acho que até pegando essa... Pode falar, presbítero. Seria o que nós estávamos falando aqui, a questão da prioridade, né? Isso. Qual a prioridade hoje? Isso mesmo. Pelos seus interesses. E não em buscar ou cultuar a Deus. Então, a prioridade, por que não há esse número de conversão, não há isso? Porque a prioridade é outra. A prioridade na igreja primitiva era a busca pelo Espírito Santo. Era a busca dos sinais. A gente vê que a igreja moderna hoje, a prioridade é totalmente outra. Existem grandes templos, e a gente costuma falar na escola dominical que são templos cheios de pessoas vazias. Porque a pessoa ela vai pela quantidade, mas a qualidade ou aquilo que ela vai oferecer, primeiro que ela não vem para oferecer, ela vem para buscar. Isso. Quantos testemunhos aqui que a gente já não viu de pessoas que estavam num momento difícil e olha, eu ia me matar, eu ia pensar em fazer tal coisa e eu vi essa porta aberta e entrei aqui. Então ela veio com sede. Ela chegou aqui, a sede dela foi saciada. Depois que ela bebeu a água e foi saciada, agora ela tem que fazer essa busca até a fonte. Porque a primeira vez você deu a água para ela. Só que essa busca tem que ter prioridade e vontade. Então, eu vim aqui com um problema. Deus resolveu o meu problema. E agora eu preciso caminhar. Mas aí eu já entro com outra necessidade. Então, eu não quero aprender, eu não quero ter comunhão, eu não quero me revestir. A minha prioridade continua sendo o quê? O meu umbigo. Então, isso é o que acontece hoje na igreja moderna. As pessoas estão procurando as suas necessidades. É como no tempo de Jesus. A palavra diz que onde Jesus estava, a multidão o seguia. Porque a multidão estava interessada no quê? Nos sinais. É a prioridade, é a oferta e demanda. E a palavra vai dizer que os doentes, as pessoas enfermas, elas iam. Por quê? Imagina a sua necessidade. Eu estou com uma doença, como a mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos ela estava com esse problema. Ela já tinha batido em todas as portas, procurado tudo. Qual que era a última esperança dela? Ela ouviu falar que Jesus estava passando. Quem é esse Jesus? Não sei, mas todo mundo fala que ele cura. Então eu tenho que ir lá. Atitude. Mas ela teve essa atitude, mas muitos tiveram essa atitude, foram curados, receberam a bênção, foram libertos, mas não deu continuidade de se revestir. Porque o próprio Jesus disse, eu não vim aqui para fazer isso. Vocês estão aqui por causa do alimento, por causa daquilo que acontece, mas eu vim oferecer o reino. E muitas vezes as pessoas não querem o reino. Porque para querer o reino é necessário muitas outras coisas. Primeiro é negar-se a si mesmo. Porque Jesus disse que aquele que quisesse vir após ele deveria negar-se a si mesmo. Então eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que abrir mão de tudo, do meu eu, das minhas prioridades. Sim. E colocar a Deus em primeiro lugar. Então é isso muitas vezes que a gente não enxerga hoje. As pessoas estão atrás das suas prioridades. E o revestimento fica. É por isso que ela cai. É o que Jesus disse, que aquele que ouve a sua palavra
e não as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Na primeira tempestade que vier, as ondas vão bater, o vento vai bater, a chuva, o vento levou e foi embora, a casa derrubou. Mas se a sua casa estiver firme na rocha, se você estiver revestido, você vai ficar firme, porque o Senhor ele vai te ajudar a estar firme. Sim. Você não vai estar sozinho. Mas muitas vezes a minha prioridade não é isso, não é buscar o Senhor e me revestir. Eu estou mais interessado naquilo que ele pode me oferecer. E aproveitando, eu já vou puxar uma granada, ficar com o pino e jogar a granada na mesa. Que a gente... O pastor comentou uma coisa que é muito interessante, que eu até anotei aqui, né? Quando a gente fala quer interceder, quer entrar numa causa, sendo que a gente não tem que entrar na causa, né? E a gente sabe que a oração de intercessão, a gente pode interpretar que é uma linha muito tênue entre a nossa misericórdia de, putz, se tá com problema, Jesus toca lá, e a nossa teimosia. Porque muitas vezes o senhor fala, não, e a gente, não, vamos lá. Aí começa a entrar na guerra do outro, e a gente acaba, muitas vezes, pagando um preço que não é nosso. E, pastor, como é que a gente consegue ter esse discernimento verdadeiro, né, através da oração, principalmente, mas até onde que a gente pode ir numa oração de intercessão e até onde a gente não deve chegar? Porque muitas vezes a gente vê muitas pessoas, principalmente nas igrejas, comprando brigas de terceiros dentro de casa, do vizinho, do irmão da igreja, que não é para ela ter entrado, mas ela acabou entrando. E porque não teve o discernimento, porque não teve uma clareza, e a partir do momento para você evitar, e quando você tá dentro, como é que você faz para sair de uma coisa que não te pertence? Porque a intercessão tem muito disso, né? Que a gente tem que interceder, mas até onde que a gente tá preparado para interceder e até que ponto a gente não... Olha, irmão, a gente vai pedir pro Senhor misericórdia, mas aí é uma coisa que você tem que fazer, trabalhar. Você que tem que ter a sua intimidade. Como é que a gente consegue chegar para falar isso para uma pessoa e como é que a gente pode saber até onde a gente pode ir por interceder por aquela vida? Precisa ter o discernimento. Precisa ter o discernimento, né? A Bíblia diz em Romanos 8,16 que quem é de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Precisa testificar, precisa haver uma paz no coração. Essa pessoa realmente, ela tá ligada na videira? Ela tem vida com Deus? Ou ela não quer nada com Deus? Ela não quer o Deus das bênçãos, ela só quer as bênçãos de Deus. Então a gente precisa ter muito discernimento. Nessa fala do presbítero Maré que eu estava pensando, e aqui, até falei pro diácono Robson, né, o líder do CADES, ele é o canal, né, mandar um abraço para ele, que Deus o abençoe, que foi através dele que, né, que nós nos conhecemos de longa data, e até falei, rapaz, aí na chegada de Cristo os temas é tudo difícil, se a pessoa tem que se debruçar sobre a Bíblia. Sim. A não ser que ele chegue, não leu, aí chega aqui e fala que Deus deu outra coisa que é antiético, né? Foi dado a liderança um tema e você vem pregar fora do tema que Deus te deu outra coisa. Então, tá negligenciando a palavra. É difícil. Verdade. E na fala do pastor, foi justamente aqui, o tema era Malaquias, o que estava acontecendo de Malaquias? Eles estavam entregando o resto para Deus. E a gente vai ver de Gênesis a Apocalipse, Deus provando o homem. Só em Malaquias 3,10 que ele diz, faz prova de mim. É só ali, porque o bolso revela o coração. E muitas vezes a pessoa, ela não quer o Deus da bênção. Ela só quer as bênçãos de Deus. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que não são cristãs, não vão à igreja, mas dá o dízimo, porque sabe a terra que está semeando. E o cristão não semeia, aonde ele se alimenta, aonde há uma intercessão pela vida dele, porque aí, né, a liderança está intercedendo sobre as suas ovelhas, cuidando das suas ovelhas. Então, quando chega um problema, é aquela questão, a gente ora, eu mesmo, sempre busco a direção de Deus na palavra. Eu abro a Bíblia e Deus envia a palavra. Se Deus me dá algo para eu entregar para alguém, eu não chego lá e falo, eis que te digo. Não, eu abro a Bíblia para Deus confirmar, como várias vezes já aconteceu, e embasado na palavra, a gente vai passar. A pessoa veio pedir uma intercessão, a gente vai dar uma direção baseada na palavra. O que está acontecendo? A gente vai analisar o caso, e aí a gente só está ouvindo uma parte. Sim. Então a gente precisa ter esse discernimento, que é o que muitos não têm, né? Vai pela emoção,
age pela emoção e acontece isso, fica comprando uma briga que não é sua e acaba pagando o preço, Paga o preço. entrando numa verdade. briga que não é sua, tomando a carga, tomando aquela carga, aquela Verdade. prova, aquele jugo, trazendo, né, um tormento para a sua vida. Então, a gente tem que ter esse discernimento. E dentro desse tempo da intercessão que nós temos, a minha parte sempre isso mesmo, na intercessão pelas pessoas, Deus, ele dá o discernimento para a gente pelas atitudes das pessoas. Porque há pessoas que ela joga para você orar, para você jejuar, para você ministrar, para você, mas ele não reage. Então, às vezes nós entramos na casa de alguém, nós oramos, vamos lá, né, na autoridade de Deus, a unção, porque não é nós que fazemos nada, mas a gente vai com a unção de Deus. Então, aquele dia que a gente entrou ali, o peso já saiu, demônio já saiu, mas nós não vemos da pessoa, né, o compromisso, o desejo também de estar na oração. Então, ele sempre vai, ora por mim, ai, jejua por mim, né? Então, mas a atitude da pessoa não mostra que ela está dando o valor naquele paga-preço que você está dando. Então, Deus, ele nos dá o discernimento dentro dessa situação. Quando a gente começa a orar, então a gente sente mesmo o peso, a gente sente as retaliações. Então, às vezes a pessoa está lá quietinha, está dormindo, e a gente está brigando com o Virando a inimigo. madrugada. Nós estamos brigando com o inimigo por causa da Sim. intercessão por aquela pessoa. Então, e ele está tendo paz, mas a gente vê a gente precisa ter esse discernimento mesmo, e a gente vê pelas atitudes. Quando a gente vai, entra na casa de alguém, a gente ora, a gente vai lá, faz a visita, ministra, tem um propósito, mas você tem que ver da pessoa, né? O desempenho dela está vindo à igreja, participar do culto. Hoje eu já não faço mais campanhas em casas de pessoas, porque a gente pega muito peso. Mas eu vou lá, faço uma oração. Mas o restante da campanha vai para a igreja. É lá na casa do Senhor. Porque nós acabamos acostumando o povo mal. Então, as pessoas estão na briga, estão na guerra espiritual, estão lutando com o inimigo, mas às vezes a gente vai lá e entra na briga, entra na guerra, e a gente acaba sendo mesmo a cobertura espiritual, né? Ajudando aquela pessoa. Só que a gente precisa ter o discernimento, porque tem pessoas que não vão mudar. Tem pessoas que ela sempre vai desejar você ali, mas ela não vai se esforçar para ter uma mudança. Eu sempre falo isso, quando a gente está em oração, até mesmo por alguém, pelo filho, por marido, por alguém, a nossa oração, ela dá livramento. A nossa oração, ela cerca a pessoa numa proteção, mas mudar, não. Porque mudar é o querer da pessoa. Então, tem gente que fala assim, nossa, eu estou orando tanto pelo meu filho, e ele continua rebelde. Mas até o dia que ele reconhecer que ele tem que mudar. Porque a oração da mãe, ela está dando livramento ao filho. A oração da mãe, ela traz um renovo dia após dia. A oração da mãe, da esposa, então vai dando livramento para o marido que tem vício, marido que bebe, dá trabalho, né? Outras situações. Então, tudo tem o quê? Um querer. Então, quando a gente tem uma oração, nós estamos ligados à videira verdadeira. E aí, quando a gente está ligado na videira verdadeira, nós estamos permitindo que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Então, quando ele é glorificado, eu vou passar a entender, né, o propósito que Deus tem dentro desse tempo que eu estou orando. Eu não estou vendo um resultado, mas Deus vai me dando discernimento. Então, eu preciso entender que o nome dele é glorificado através dos frutos na minha vida, na nossa vida. Então, o Senhor, ele vai nos dando esse discernimento diante de processos que a gente vê em pessoas,
né? Então, só pode alguém viver uma resposta de oração do profundo quando alguém quer, quando alguém deseja. Então, Deus, isso é a minha vontade, mas eu estou permitindo que a tua vontade, o teu nome é glorificado na minha vida. Então, eu posso entrar nessa guerra, é o teu nome que vai ser glorificado. Eu posso investir nessa pessoa, eu posso lutar por essa pessoa, porque tem situações que Deus nos permite entrar e lutar, porque a alma para Deus é importante. E Deus não perde, mas alguém precisa reconhecer. Enquanto alguém não está reconhecendo, ele não é mudado. Então ele precisa, a oração, ela só dá cobertura, ela dá um revestimento, ela dá um livramento, ela dá uma cura, mas a mudança de dentro para fora é quando alguém fala: chega, acabou, não vou viver mais essa vida, eu preciso mudar. Aí o coração é quebrantado e o Espírito Santo começa a agir e trabalhar, e a gente fala: então agora você reconheceu, então realmente você quer viver essa mudança, eu estou contigo, vamos orar. Porque o pastor falou algo que realmente é verdade. O povo lá fora tem mais obediência naquilo que nós declaramos, falamos da palavra de Deus. Então, se entrar alguém aqui não cristão e eu falasse para ele: querido, faça 7 dias um propósito de Salmo, vamos lá, 91 na tua casa, ele vai orar. Mas quem está dentro vai reclamar, vai questionar. Mas para que fazer isso? E conhece a palavra. Então, a oração, ela nos faz produzir para o nome de Deus ser glorificado em todas as circunstâncias e situações da nossa vida. Então, quando a gente ora, estamos declarando ao Pai: me dê a direção, me dê o discernimento, me dê a estratégia. Senhor, eu posso entrar, eu posso fazer. E às vezes a gente entra porque a gente tem dó. Às vezes a gente entra porque você está vendo alguém sofrer, Sim. né? Está pagando preço. Aí a gente fica, né, com aquela dó, mas não é uma pessoa humilde. Aí Deus quer tratar, Deus quer ensinar, Deus quer trabalhar. A gente vai lá, entra na briga, né? Entra na guerra com o demônio, e a gente está ali lutando, e a pessoa está dormindo, está tranquila, e a gente está guerreando, né? Às vezes, na madrugada, não dormimos, porque a gente tem que ficar expulsando o demônio, porque a gente está lutando pela vida de alguém. O inimigo, ele fica furioso, Claro. né? Exatamente. Mas Deus, ele é tão bom e ele é maravilhoso, porque ele não deixa a gente enganado. Tem hora que Deus vai falar mesmo: sai, para de orar, deixa comigo agora. Porque Deus, ele sabe até alguém reconhecer que precisa ser mudado, moldado por Deus. Então, a nossa oração, ela sempre vai cobrir. E muitas vezes a gente vai lá, ajuda a pessoa naquela semana está na maravilha, né? Mas ela volta para o erro de novo. Ela vai buscar 7 vezes mais demônio sobre a sua vida. Então, ela vai dobrando isso, porque ela sabe que alguém foi lá, guerreou, dormiu uma semana, teve paz, depois volta tudo de novo. Então, Deus, ele quer o quê? É o posicionamento, é a decisão e a atitude. Eu preciso mudar, eu preciso fazer a diferença. Sabe o que é isso? É honrar aquele que está pagando preço pela sua vida. O irmão está perdendo noite de sono, está perdendo a madrugada, está jejuando por mim. Eu vou me esforçar, porque tem gente que não se esforça. Então, Deus, ele dá o discernimento para nós, conforme a atitude das pessoas que a gente vai vendo no decorrer desse processo que estamos na oração. É interessante que existe uma frase que a bispa fala, que vai chegar um momento que vai ser você, a situação e Deus. É, Porque aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. Eu tive um professor que ele dizia: é fácil a pessoa vir e pedir, pastor, ora por mim, mas e você, já orou? verdade. Pastor, faz uma campanha para mim no monte. Aí o pastor fala: eu vou subir no monte de madrugada enquanto você vai estar na sua casa dormindo, e quem está com problema é você? Então Verdade. fica fácil isso. E quando a gente leva essa situação para a Bíblia, a gente vai ver lá no livro de Isaías
sobre a doença de Ezequias. Que quando Ezequias adoeceu, Isaías chegou para ele, o Senhor disse, vai lá e fala para ele preparar a casa dele e colocar em ordem, porque ele vai morrer. Sim. Então ele não teve ninguém para se socorrer ali, porque a quem ele se socorria, que era o profeta, falou que ele ia morrer. Falou, o recado que Deus mandou é que você vai morrer, cara. Põe em ordem tudo aí que não tem jeito. Então o que ele fez? Ele falou, Senhor, eu só tenho eu mesmo e o Senhor aqui. Eu tenho que me humilhar diante do Senhor e pedir misericórdia. E foi o que ele fez. Não tinha ninguém para ele ligar. O pastor, ora por mim. Sim. Fala com Deus aí para mim. Ô profeta, me ajuda. Não. Ele recebeu aquela paulada na cara dele de frente e ele falou, eu tenho que tomar uma atitude. Qual a atitude que ele tomou? Eu vou orar. Então, o que você tem de Deus dentro de você? Porque quando a situação difícil chegar, é o que Efésios fala. Será que você se revestiu? Porque no dia mal você não pode envergonhar o nome do Senhor. Verdade. Porque quando o dia mal chegar, pode ser que eu não tenho ninguém para orar por mim. Então eu tenho que orar, mas eu vou orar o quê se eu estou vazio? Se eu sempre fui na igreja, mas eu não sei. Eu não busquei, eu não meditei na palavra. E a gente vê que aqui Ezequias ele orou. E a oração dele foi tão sincera que Deus ouviu e mudou a sentença. E falou para Isaías, volta lá e fala que eu vou acrescentar mais 15 anos sobre a vida dele. Então, ele teve um resultado. Na hora, né? Na hora. Na A hora. oração dele surtiu um efeito. Verdade. Ele conseguiu falar, Senhor, lembra de mim que eu andei nos teus caminhos. Eu já fiz algo que foi interessante Foi bom. e bom Verdade. do Senhor. E o Senhor reconheceu isso. Então, a gente vê que hoje é como Jesus dizia, né? Que ele ia lá, curava, libertava. Mas quando ele ia ensinar, as palavras falou, Senhor, é dura essa palavra. É. As pessoas iam embora, porque elas não queriam realmente mudar. Ouvir a verdade. Elas queriam apenas o quê? Saciar a sua fome. Então, é por isso que hoje a pessoa fica, o pastor disse que vai acontecer isso. Ah, mas você foi na... Eu ouvi dizer que Deus faz isso, mas você ouviu dizer aonde? Não sei. Porque ela não sabe nem... Ela ouve falar de Deus. Isso. Ela está na igreja, mas ela é apenas ouvinte. Ah, lá eles dizem lá que Deus faz isso, Jesus faz tal coisa. Mas aonde está isso? Cadê o seu relacionamento com ele? Porque quando o momento difícil chegar, é só você e ele. A salvação era individual. O que eu tenho de Deus? O que eu tenho, qual é a reserva que eu tenho de Deus que vai me sustentar no momento difícil? Aonde eu venha não envergonhar o Senhor. E aí eu volto a dizer que isso aí é uma coisa pessoal de cada um. Essa é uma reflexão que cada um tem que fazer. Porque todos nós passamos por situações difíceis. Verdade. E a situação difícil, ela vai demonstrar quem nós somos na realidade. Paulo vai dizer que as provações, elas servem para o quê? Para moldar a nossa fé, o nosso caráter. Produz paciência. Isso. E a paciência Então, ele vai falar, não se sintam maus porque vocês estão sendo provados, porque a prova da sua fé, ela vai trazer mansidão, vai aumentar a sua fé. Verdade. Então, a pessoa, ela fica esperando que alguém faça por ela, mas o que ela está fazendo por ela mesma? Essa é a questão. Os próprios discípulos, você não vai ver nenhum momento na Bíblia os discípulos orando com Jesus. Nenhum. Porque é justamente, eles se tornaram dependentes Isso. de Cristo. Sim. Aí quando você lê aqui, ó, Lucas 9:32, no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que eles estavam carregados de sono quando Jesus se transfigura. E em Mateus 26:40, Jesus os chama no Getsêmani. A Bíblia diz em Mateus 26:40 que quando Jesus volta, eles estão dormindo. Aí Jesus, como a bispa diz, está guerreando no seu momento de agonia, Verdade. momento mais De difícil. luta. Eles estão dormindo. Verdade. Aí você compra a briga de alguém está dormindo e você está naquela angústia, naquela luta. Isso. Então, o que acontece? Por 3 vezes, quando Jesus volta, eles estão dormindo. Quando Judas, capitaneando o exército, ele chega para prender Jesus, a Bíblia diz que Pedro saca da espada e corta a orelha de Malco. Por quê? Porque não ora. Aí quem não ora quer resolver no braço. Quem não ora quer resolver Isso do mesmo. seu jeito. Então ele estava desprovido. E no sopé do monte, a Bíblia diz que estão os outros discípulos, o pai chega com o filho endemoniado, e eles não têm autoridade, poder para expulsar o demônio. Né?
como o presbítero falou, eles estão vazios de oração, de autoridade, e estão cheios de emoção. A Bíblia diz que eles discutiam com os fariseus. Ao invés de fazer a obra, eles discutiam sobre a obra. Então, eles estavam vazios de oração, vazios de autoridade. Lá em cima, eles estavam dormindo. E aí você vai ver que Pedro, porque não ora, ele luta com a arma errada, com a motivação errada, na hora errada. E se Jesus não cura a orelha de Malco, em vez de 3, teríamos 4 cruzes. Então, Pedro, ele só vai se tornar um homem de oração depois da... Porque da mesma forma gradativa que Deus vai moldando o nosso caráter, a queda também é de forma gradativa. Ninguém cai. Você vê uma pessoa cair, ela não caiu aqui. Ela vem caindo faz tempo. Você vê que Pedro foi seduzido pela autoconfiança. Ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Então veio a autoconfiança, aí veio o sono, aí veio a negação, aí veio a queda e aí veio a fuga. Até que Jesus o restaura. Aí sim, a partir do momento que ele é restaurado, aí você vai ver do capítulo 1 ao capítulo 12, o Espírito Santo está usando a vida de Pedro, aí ele tem tanta autoridade que Atos 5,15, como ele disse, só a sombra dele está curando, só a sombra. É a intimidade, é estar ligado na videira. Por isso que quando Jesus começa a dizer, eu sou a videira verdadeira, porque Israel era a videira. Só que Isaías capítulo 5, ele disse que ele plantou essa videira, mas deu uva brava, azeda. Então ele está dizendo, eu sou a verdadeira. Então nós precisamos orar e orar com a motivação certa. Sim. Perfeito. Olha, antes de ir pro próximo bloco, que daqui a pouco a gente vai fazer uma pausa pros comerciais, você sabe o que tem aí de novidade, meus queridos amados? O Maná chegou. Eita! A ABV Salgados Oh, mandou meu pra Deus! gente aí, ó. Eu amo dar lugar. Salgados Nossa, quentinhos. eu esperei por isso, hein? Aleluia. A oração do justo pode muito ser. Aqui, ó, fruto da oração já chegando. Eita, olha aí, gente. Aí, ó. Que coisa chique, hein? Coisa chique, coisa Maravilhoso. chique. Quem disse Top. que Deus não honra? Deus honra. E eu vou falar mais pra vocês. Vocês sabiam? Estão patrocinando a gente, a BV Salgados. E vocês podem comprar eles congelados e assar em casa, viu? Olha que maravilha. Então, de repente, sei lá, depois do Obrigada. culto, ai, não tem alguma coisa pra comer, eu tô com a grana curta, compra seus salgados, deixa lá congelado, ó. Acabou o culto, você põe na airfryer rapidinho, Pode esperar, ó. hein? A bispa vai E, ó, entrar em e o contato. cheiro tá aqui, ó. Tá maravilhoso. Então, ó, entra aí, tem as redes sociais, Estéreo. tem contato. E aí você Eu pode vou dar pedir lugar. já. Eu vou dar lugar. Vai dar lugar. Salgados ABV. Meu Deus. A BB Salgados. Então, ó, Vou dar gente, lugar. tá um cheiro tão... Agora que a gente tá num estúdio pequenininho, um estúdio de fato, tá um cheiro tão bom nessa bandeja aqui, vocês não têm ideia. Não tem ideia Tá de como mesmo. tá. Tá Oh, muito Jesus. bom, muito Tá bom. cheiroso, mano, tá cheiroso. Tá cheiroso. A Direto produção do tá... Até a serviço. produção tá falando que tá cheiroso. O guardanapo. Então, ó, meus queridos, entre em contato, fica ali no Edu Chaves. São salgados de excelência, já estão conosco desde o primeiro podcast, já estamos no terceiro podcast. Então, um abraço para vocês, que o Senhor continue abençoando. Vitor, que o Senhor continue abençoando, prosperando Amém. o seu Deus te negócio. abençoe, Vitor. E com certeza vai ter muito crente batendo aí na porta para poder comprar, né, viu? Então, fiquem ligados. Acabou o culto. Conte com a bispa. Ai, a bispa é a principal aqui. Essa aí não perde. Essa aqui não perde. Tá uma delícia, tá bom mesmo, hein? Gente, o cheiro tá maravilhoso, muito bom mesmo. E a gente já falou de tanta coisa, já fizemos links com sabedoria, já falamos sobre a questão do arrependimento no... Então, enquanto a gente tá falando sobre isso, muita coisa veio refletindo sobre a questão da sabedoria, do discernimento e também dessa questão das pessoas acharem, na sua grande maioria, que os obreiros são oráculos. Só que na mesma palavra que nos adverte sobre o fruto das orações, que nos orienta, fala que é pecado você, né, atrás de adivinhação, de feitiçaria, e muitas vezes as pessoas querem colocar os obreiros da casa do Senhor nesse lugar de oráculo. Não, eu vou lá porque ele vai ter uma resposta, só que as pessoas se esquecem que a resposta vem do Senhor, né? E muitas vezes, como já foi dito aqui, o Senhor pode falar sim, como ele pode falar não. E para entrar muitas vezes isso na nossa cabeça, já tivemos por situações, não, eu vou atrás, porque o Senhor não fala comigo, vou atrás de alguém para interceder pela minha vida.
E principalmente para quem tá chegando agora, como o presbítero falou, né? Muitas pessoas estão com a sua sede saciada, mas não sabe de onde está vindo a água, não sabe de onde que vem essa fonte. E muitas vezes é essa questão do arrependimento, né? De você saber, olha, Jesus, eu tô aqui, eu tô sendo alimentado, mas eu também preciso saber, preciso ter minha intimidade com o Senhor. Como orientar, por exemplo. Eu cresci dentro da igreja, então eu sei desde de princípio. Deus, que fique muito claro, tá? Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, não é porque a gente cresceu na igreja que você é filho de cristão, Filho de Sim. crente não é neto de Deus. não é neto de Deus, não é crentinho. Então, você também precisa Isso. se converter, você também Isso precisa mesmo. aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Mas muitas vezes é muito difícil você explicar isso para quem tá vindo de fora. Como você vai ter um relacionamento, como você vai ter uma intimidade com o Senhor, como você vai ter um discernimento, uma sabedoria. Então, principalmente para vocês, como é que a gente pode chegar e orientar para a pessoa? Falar, olha, meu querido, você está sendo alimentado, você está tendo sua sede saciada, mas você precisa ir atrás. E para você ir atrás, você precisa seguir tal caminho, tal caminho, tal caminho. Como é que eu posso se virar, pastor Wellington, para uma pessoa que chegou agora na igreja e falar, ó, é por esse caminho que você tem que ir, para que ela de fato entenda que dentro da casa do Senhor ela vai ter sua sede saciada, mas fora ela também precisa buscar a fonte. A maior profecia é a Bíblia. Então as pessoas estão Verdade. correndo atrás de eis que te digo, eis que te falo, mas a profecia maior é a Bíblia. Tem que ter embasamento bíblico, tem que buscar na Bíblia. Você vai perceber que ali em João capítulo 4, a mulher samaritana, ela chega ali no poço, só que Jesus viu que a sede dela não era de água. Por quê? Porque a cultura vai nos ensinar que às 6 da manhã, quem ia tirar água do poço? As mulheres, em bando, o sol era mais baixo, era mais seguro. Ao meio-dia, a hora que ela chega no poço, quem estava no poço eram os homens para dar água aos animais. Então ela não estava ali atrás de água, ela estava atrás de um marido, de uma felicidade. Tanto que Jesus, nenhum momento bebe água e nenhum momento ela tira água. E Jesus vai dizer para ela, se tu soubesse quem te pede água, tu me pedirias e eu te daria água viva. Ou seja, é de forma gradativa que Jesus também vai se revelando a ela. Você vai perceber que em João 4,9, ela diz, aonde tem dessa água, Senhor? Em João 4,19, ela vai dizer, vejo que tu és profeta. Em João 4,29, ela diz, não é porventura esse o Cristo? Então, quando ela começa a beber da água, só que antes de Jesus dar água para ela, Jesus mostra onde está o pecado da vida dela, o lixo. Então, ele fala assim, chama o teu marido e vem cá. E ela diz, eu não tenho marido. E disseste bem, porque o que tu tem agora é teu amante. Tu veste 5 e o que você vive agora não é o teu marido. A tua sede é de felicidade. Então, ele vai dizer, se tu soubesse quem te pede água, tu me pedirias e eu te daria água viva. Algo que mataria a tua sede. Então, as pessoas ficam arranhando a superfície, procurando, correndo atrás de profecia, correndo atrás de profeta. Ah, Deus não fala comigo. Você não abre a Bíblia. Deus, ele só fala através da palavra. A profecia tem que ter embasamento na palavra. Você vai perceber que depois que essa mulher bebe, ela não consegue mais conter, porque Jesus diz em João 4,14 que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. O que é isso? É a palavra. Tanto que os discípulos, bispo, eles estão na cidade. E essa mulher também vai para a cidade, presbítero. Sim. Os discípulos estão lá, eles negociam, compram, e eles não anunciam nada de Cristo. E quando eles voltam, eles dizem, mestre, come. E ele disse, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E eles disseram, será que porventura alguém trouxe algo para ele comer? Eles estão com a mão cheia de pães. A mulher bebeu da água, está saciada, foi na cidade, rios estão fluindo, chega lá e ela começa a anunciar na cidade. Venham ver. Não é porventura esse o Cristo? Ele tem dito tudo quanto eu tenho feito. Ou seja, os discípulos voltam com a mão cheia de pães e a mulher volta com a mão cheia de alma. E ali coloca aos pés do Senhor muitas almas, porque a sede dela foi saciada. Então, o que ela procurava. E como é que ela... Olha a resposta que ela dá para Jesus. Eu sei que quando Cristo vier, ele nos anunciará todas as coisas. Como é que ela sabe? Porque ela lê. Porque ela lê, ela sabe que quando Cristo vier... E ali Jesus diz, eu sou o que fala contigo.
E é o mesmo caso da mulher do fluxo de sangue. Quando o presbítero estava falando aqui, o que acontece? Malaquias 4:2, a Bíblia diz que quando o Messias viesse, ele traria nas suas vestes, nas suas asas, algumas traduções, que é ali no tefilim, é o quê? Ele traria nas suas asas a cura. Então, por que essa mulher sabe que ela fala assim, ó, ele não precisa nem saber que eu estou aqui, é só se eu tocar. Porque ela sabe que quando Cristo viesse, da orla do seu vestido, da barra do seu vestido, no tefilim, ia emanar a cura. Então ela está dizendo, se eu tocar ali. Então por que ela dribla a multidão? Ela sabe que ela só precisa tocar, porque ela também lê. E quem lê conhece mais. Então quando Jesus para e diz, alguém me tocou, e os discípulos vão dizer, a multidão te aperta e tu diz que me tocou, ele falou, alguém me tocou conhecimento aqui. Alguém sabe quem eu sou aqui. Porque Malaquias 4:2 ele traria nas suas vestes a cura. Então ele disse, alguém me tocou conhecimento. Então quem vem por cima, aperta e oprime. Quem vem por baixo, arranca virtude e poder. Então muitas vezes a gente chega por baixo, recebe a oração, Deus restaura, e a pessoa fica por cima e começa a oprimir e apertar. Mas quando a gente vem por baixo, a gente arranca virtude e poder, como essa mulher. Existem muitas pessoas que vendem facilidades, né? Aliás, se a gente for olhar para a reforma ela falou e lutou justamente contra tudo isso, né? A venda de facilidades, de indulgências. Porque a pessoa fala, para que eu vou ter o esforço de ler a Bíblia se tem alguém que faça isso por mim? Então a pessoa procura a facilidade. E se a gente pega hoje o contexto de mundo globalizado que a gente vive, onde tudo o acesso é muito rápido às coisas, a gente acaba terceirizando a nossa fé. Verdade. Então a pessoa fala, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Então eu vou terceirizar isso. Então eu vou ouvir ali a palavra que o irmão está falando. Mas eu não sei se realmente, venha que eu vou te aliviar. Mas ele diz também, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aí a segunda parte eu não quero fazer, que é aprender dele. Porque para aprender com ele, eu vou ter que andar com ele. Mas eu não tenho tempo para isso. Então eu acabo entregando a minha fé, eu acabo terceirizando a minha fé. Eu vou atrás do quê? Da facilidade. O que é mais rápido? Eu ter que meditar, eu ter que buscar, ter intimidade com Deus, ou alguém que já tem isso, faça isso por mim? Mas será que realmente essa pessoa está fazendo isso? Quando a gente vê que acontece alguma coisa na igreja, e a Bíblia disse que os escândalos eles viriam. Sim. Acontece alguma coisa na igreja, sai todo mundo da igreja. A fé da pessoa estava firme em quem? Na pessoa que ela acreditou ou em Deus? Porque se ela estava olhando para o alto, se ela estava olhando para o centro, que é o Senhor, a fé dela estaria firme em Deus. Ela não ia se abalar com nada que acontecesse, mesmo porque ela já leu a palavra e ela viu que isso é lícito de acontecer. Mas o Senhor fala, e de quem, por meio de quem vier o escândalo. Só que a pessoa ela está presa na pessoa. Então eu venho para a igreja, é o pastor. O pastor, a liderança, ele é homem como nós, como o irmão falou aqui. Né? Moisés, Elias, eles eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Então, se a minha fé estiver presa na pessoa, se essa pessoa cair, como isso pode acontecer com todos, eu vou sair da igreja, Deus não serve, por quê? Mas a sua fé estava presa na pessoa. Verdade. Você terceirizou a sua fé. Ao invés de olhar para Deus, ele te aliviou quando você estava com sede, tirou o peso de você, só que na hora de caminhar para aprender com ele, você não quis caminhar, porque você não tem tempo. Então essa é a questão. Aonde está a minha fé? Verdade. Em quem eu tenho crido? Na pessoa ou em Deus? Porque se a pessoa cair, eu caio junto. Quando a gente ora, aí entra o momento da espera de ouvir a voz de Deus. Porque as pessoas, elas vêm para a igreja, elas querem revelação. Então, quando a gente ora, você tem dentro do seu coração a espera de ouvir a voz de Deus. Então, hoje as pessoas, elas acham que ouvindo a voz de Deus é através da revelação. E a revelação está na palavra. E Deus, ele fala através da palavra no altar.
é a verdadeira revelação, porque a revelação do homem pode falhar, da mulher pode falhar. A de Deus, não. Então, ele quer ele ser apontado, né? Ele quer ser ele visto através de uma revelação. Então, hoje, o que está acontecendo? As pessoas andam muito confusas por revelações na parte espiritual, estão embaraçadas e são revelações que até mesmo não vão viver e acaba sendo enganadas, né? E as pessoas correm atrás disso. Tratam o profeta na igreja como um cartomante. E nós não somos cartomante. E nós não temos que falar na hora que alguém chega até nós e quer oração e tira uma palavra aí para mim, né? Então eu falo assim, ó, vai orar. Hoje eu estou assim, não tiro mais palavra para ninguém. Entre em oração, fala com Deus, eu vou orar aqui e Deus ele vai bradar aí na sua vida, porque eu já levo a pessoa a ter um posicionamento para ela orar e para ela abrir a palavra e ela falar. Se você não entender, amém, pode falar comigo. Se não entender, hoje a gente tem conhecimento em tudo, né? Pela internet, você sabe tudo, aprende tudo, e você vai lá dar uma estudada, dar uma lida na palavra, e Deus ele vai abrir a tua visão e o discernimento daquilo que você tem como resposta. Então, quando a gente entra na casa do Senhor, eu já estou tendo a resposta, desde a oração, do momento da oração. Eu já estou tendo. Eu sempre falo isso, eu não preciso ouvir uma profecia para saber que Deus é comigo, para que Deus ele está comigo ali, porque quando eu estou orando, eu já tenho uma espera de ouvir a voz de Deus através de um louvor, através de um testemunho, através de uma oração, através da palavra que é a maior sobre um culto, e quando ela é declarada é a verdadeira revelação. Então, as pessoas estão sentadas e Deus está falando ali, ó, através da palavra, mas ela não está ouvindo, está surda espiritualmente, que ela não está ouvindo, porque ela quer apontar um profeta para ela chegar com uma foto, para ela chegar com alguma coisa, para o profeta falar sobre aquilo que está acontecendo. E Deus, às vezes, já respondeu no altar, através de um E a pessoa louvor, não entende. através de um testemunho, Exato. através, né, de uma saudação, através da palavra. Deus ele já respondeu e a pessoa ainda ela está tão ligada que ela precisa ouvir aquela revelação para saber, né? Deus falou com ela e Deus já está falando. Então Deus ele não deixa a gente enganada em nada. Então as revelações quando ela vem, profetas de Deus, profeta, Deus já ministra em nós primeiro, antes de uma revelação chegar a nós. Ou ele fala em sonho, ou ele usa alguém para falar conosco. A gente sente, o coração queima. Então, antes de qualquer profecia ela vinha até a mim, Deus já ministrou algo ao meu coração. Até a profecia que eu vou receber, que não é de Deus, eu já ministro ao meu coração. Até quando eu estou ouvindo de alguém uma revelação, Deus já está falando comigo. Não é isso. Deus, ele dá o discernimento para nós. Por quê? Para a gente não se iludir. Porque quem ora e está ligado na palavra de Deus, ele não é enganado. Ele não é iludido com as revelações, com as profecias. Tem gente querendo ser profeta e Deus não tem ele como profeta. Na verdade, isso só entrega a profetada, né? Ele entrega a profecia. Então, profetizar, eu posso profetizar agora para o pastor. Pastor, receba saúde, eu estou profetizando. É diferente de Deus falar. Pastor, Deus mandou eu te dizer que o senhor está sendo curado. É diferente. Mas eu posso profetizar bênção sobre a sua vida. Liberar a palavra. Porque é no nome do Senhor. É diferente. Assim diz o Senhor para a tua vida. Seja curado. Mas é diferente. Eu estou sobre uma autoridade de Deus. Eu estou declarando com a certeza, é Deus que está falando. Mas eu posso hoje profetizar. Olha, Deus vai abrir a porta para você. Mas não é Deus. Eu estou profetizando. Então, hoje as pessoas elas estão agindo muito pela emoção, as pessoas estão agindo muito na brincadeira, né? Brincando com os dons que Deus tem dado ao povo. E por causa de alguns, outros não prestam também. Então, quando chega um profeta que vai falar a verdade, não gosta. Eu fui orar para um rapaz há muito tempo, eu era mais nova, hoje eu estou mais velha, mas logo, eu acho que eu tinha uns 19 anos, nessa época, experiências. Eu fui orar para um rapaz, ele estava com câncer
nesse tempo, né, quando eu fui lá, fui convidada para ir orar. Só que já tinha passado vários profetas naquela casa. E os profetas tinham dito que ele ia ser curado. Eu entrei no quarto e quando eu orei para aquele homem, Deus falou assim para mim: eu estou preparando ele. Eu vou recolher ele. Ele não será curado. A minha cura que eu tenho para ele é da alma. Eu falei: Deus, e agora? E a mãe estava crendo e confiante que ela ia ouvir isso de mim, né? Da parte de Deus na minha vida. Só que sempre Deus manda um profeta para contrariar as profecias falsas. Micaías. E mesmo que alguém possa achar ruim no momento, não aceitar, mas Deus, ele justifica a gente. Então, quando eu fui naquele dia, orar naquela casa, orei para aquele rapaz, ele estava dentro do quarto. E o Senhor falou isso para mim. Eu tive uma sabedoria, falei para ele: querido, Deus, ele está curando a sua vida na alma e no espírito. Você está sofrendo na carne, mas Deus vai te dar um alívio. E você vai ser curado na alma, no espírito. E você precisa liberar o perdão para que uma obra seja feita por completo na sua vida. Então, ao sair daquele quarto, na cozinha, eu conto a real de Deus para a mãe. Eu falei: olha, Deus falou para mim, se prepara, porque o seu filho Deus vai levar. Deus não vai curar ele. A cura de Deus para ele é a alma, é o espírito. E aquela mulher, ela disse assim: mas veio outros profetas aqui, disseram que Deus vai curar. Eu falei: fica com que Deus falou. O que é de Deus vai se cumprir. Eu não estou aqui para competir profecia e revelação, mas eu estou falando aquilo que Deus me deu. Então, falei para ela: se prepara até sexta-feira, teu filho, Deus vai chamá-lo. E exatamente, numa sexta-feira, quando eu estou aqui na igreja, na casa, eu recebi a notícia que Deus havia chamado ele. Então, Deus, ele justifica a gente. Deus, ele sempre leva a gente, e às vezes as pessoas não gostam de ouvir a verdade da profecia que Deus manda dizer. Porque hoje está difícil a gente falar algo para alguém. Você fala: olha, não entra nisso, a pessoa ela passa por cima da voz de Deus. Ela passa, ela está ouvindo até as revelações que ela pode até ouvir como um alerta, ela passa por cima e vai e faz, como o Mário até disse. Aí vai lá, paga o preço, passa a luta, passa a prova e joga a culpa em Deus. Mas Deus avisou antes. Ninguém entra dentro de uma situação sem antes Deus falar. Então, são revelações que nós precisamos ter cuidado. Revelações que trazem inimizades dentro da igreja. Eu tenho falado muito sobre isso porque Deus, ele tem me mostrado que leva o irmão a ter o outro como inimigo dentro da igreja, leva o irmão a ter o líder da igreja como seu inimigo, né? Como seu perseguidor, porque às vezes o líder precisa corrigir, o líder, né? Ele, às vezes não dá oportunidade, não é porque ele não quer dar. Então, às vezes as pessoas ficam, né, colocando profecias em cima dessas coisas, criando essa inimizade dentro de grupos, dentro de membros, dentro de obreiros. Então, é coisa que a gente precisa ter cuidado. Uma coisa é certa: nenhuma arma forjada preparada contra nós prevalecerá. Essa é a real. O que tiver oculto, nada vai ficar. Então, Deus, ele revela para a gente. Então, as pessoas precisam crescer a esse ponto, porque eu estou falando de algo que eu vivi. Eu já fiz isso. Então, eu não tinha ainda esse entendimento. Então, quando vinha um profeta que revelava, eu subia no altar para pedir oração. Eu não tinha. Hoje, não. Eu vejo alguém aqui sendo usado, amém. Se Deus quiser falar comigo, amém. Se Deus não quiser, eu não vou atrás. Não vou ficar pedindo oração. Porque Deus, quando quer falar conosco, ele já falou no louvor, na palavra, ou vem alguém até nós e ministra a palavra, a revelação, e acabou. Deus já falou. Então, tem pessoas que estão correndo atrás de outras portas e vai um lado, vem para o outro, e estão todas confusas espiritualmente. Porque um fala que é, o outro fala que não é. O outro diz vai, o outro fica. Aí é aquela coisa que não é tempo, né? Ou sai, é o tempo, sai do ministério. Deus jamais vai fazer isso. Deus não vai ficar brincando com ninguém,
para ficar mudando de porta, de ministério. Ah, não é mais o seu tempo aqui, porque também não quer esperar o tempo de ser reconhecido, um tempo para ser ungido, então quer correr por outros lados, aí fica ouvindo profetas que fica falando, não, sai de lá, seu tempo acabou. Deus não vai falar isso. O tempo acabou. O tempo pode até acabar quando alguém muda de lugar, muda de bairro, né? Muda de cidade. Então, pode ser que alguém vai morar muito longe e não possa até vir mais congregar. É o momento. Aí Deus está dentro desse tempo. A gente vai entender. E tem gente que vai até morar longe e vem congregar, porque é o amor que ele tem. Só que são revelações que as pessoas elas fazem e traz essa confusão, tanto nos sentimentos, nos relacionamentos, como na amizade, no ministério, em todas as áreas. Então, a gente precisa estar afirmado na palavra de Deus. A gente já vai continuar esse debate, essa conversa tá muito boa, muitos ensinamentos que a gente está vendo realmente sobre a importância da oração e você ter um relacionamento com o Espírito Santo. Mas agora a gente vai fazer uma pequena pausa para falar sobre os nossos patrocinadores, então fica ligado aí. Na volta, a gente já volta também falando um pouquinho mais. Enquanto isso, a gente está acabando com o salgado aqui, porque tá muito boa. Cada hora que vocês veem esses cortes fazendo de câmera aqui, é alguém atacando a bandeja, porque realmente o cheiro ainda está dentro dessa salinha, gente, tá muito bom. Então fica aí para ver mais um patrocinador e daqui a pouco a gente está de volta. Você sabia que um sofá limpo e higienizado não só melhora o visual da sua sala, mas também a saúde da sua família? Na Perfect Clean, somos especialistas em transformar seu ambiente com nossos serviços de limpeza e higienização de sofás, colchões e tapetes. Imagine sentar no seu sofá favorito, sentindo a sensação de frescor e pureza, sabendo que cada fibra foi cuidada com carinho e atenção. Nossa equipe utiliza técnicas avançadas e produtos de alta qualidade para remover sujeiras, manchas e ácaros, deixando seu sofá como novo. E não é só isso. Também oferecemos a lavagem completa de colchões, garantindo noites de sono tranquilas e livres de alergias. Com a impermeabilização, você protege seus estofados contra líquidos e manchas, prolongando a vida útil de seus móveis. E para completar, cuidamos dos seus tapetes, devolvendo a maciez e a cor original, sem danificar as fibras. Na Perfect Clean, nossa missão é proporcionar um ambiente limpo, saudável e confortável para você e sua família. Não perca tempo. Agende agora mesmo uma visita com a Perfect Clean e experimente a diferença. Ligue para 011 98814 3260. Perfect Clean, porque sua casa merece o melhor cuidado. Você sabia que um sofá limpo e higienizado não só melhora o visual da sua sala, mas também a saúde da sua família? Na Perfect Clean, somos especialistas em transformar seu ambiente com nossos serviços de limpeza e higienização de sofás, colchões e tapetes. Imagine sentar no seu sofá favorito, sentindo a sensação de frescor e pureza, sabendo que cada fibra foi cuidada com carinho e atenção. Nossa equipe utiliza técnicas avançadas e produtos de alta qualidade para remover sujeiras, manchas e ácaros, deixando seu sofá como novo. E não é só isso. Também oferecemos a lavagem completa de colchões, garantindo noites de sono tranquilas e livres de alergias. Com a impermeabilização, você protege seus estofados contra líquidos e manchas, prolongando a vida útil de seus móveis. E para completar, cuidamos dos seus tapetes, devolvendo a maciez e a cor original, sem danificar as fibras. Na Perfect Clean, nossa missão é proporcionar um ambiente limpo, saudável e confortável para você e sua família. Não perca tempo. Agende agora mesmo uma visita com a Perfect Clean e experimente a diferença. Ligue para 011 98814 3260. Perfect Clean, porque sua casa merece o melhor cuidado. Então, como vocês viram aí, Perfect Clean, todos aqui, ó, principalmente essa senhora aqui, já usou serviços, muito bom, né? Maravilhoso. Então, se você precisa higienizar seu sofá, top. higienizar seu colchão, higienizar seu carro,
Entre em contato com a Perfect Clean. Eles arrasam. Eles arrasam. Top. São muito bons. Maravilhoso. E não vão te enfiar a faca, viu? São crente que cobra preço justo. Então, estamos chegando no finalzinho do nosso podcast. Gente, vai ter que fazer parte 2, 3, 4, talvez. Tem muita coisa para fazer aqui. Mas já chegando no final, desde já agradeço a vocês todos que estão aí presentes conosco, que estão compartilhando, mandando suas perguntas. E a gente vai finalizar com uma parte muito importante sobre essa questão dos frutos da oração, do relacionamento com o Espírito Santo, que até a gente estava comentando aqui no intervalo. E vou jogar essa pergunta para o presbítero Mário e o pastor Wellington. Essa questão que a bispa falou, deu testemunho sobre aquela oração que ela foi fazer para casa daquele rapaz, e o senhor queria trabalhar na alma dele, curar a alma dele através da oração, para que ele liberasse perdão. Como é que a gente consegue, hoje, que tudo é muito levado a ferro e fogo, é indireta no WhatsApp, é mensagem no Instagram, são essas coisas que a gente não deveria praticar, mas que a gente vê muito comum no nosso meio, de você pegar o fruto da oração e, através desse fruto de oração, você conseguir chegar no arrependimento de uma atitude errada, ou de, mesmo você não ter feito nada, você chegar para a pessoa e falar, olha, me perdoa, e você receber perdão, você liberar perdão. Através da oração a gente sabe que é muito poderoso, mas como é que a gente consegue sanar esse mal no nosso meio de muitas vezes achar que a gente é dono da razão, 100%, e não é, a gente não é dono da razão, a gente muitas vezes precisa dar a outra face, como a Bíblia fala, a tapa, para que verdadeiramente o Senhor possa curar nossa alma, curar nosso espírito e principalmente até mesmo ouvir as nossas orações, porque muitas vezes ele tá com os ouvidos para trás, porque a gente precisa liberar perdão, a gente precisa se tratar. Então, como que a gente consegue alinhar isso na vida de oração, de reconhecer onde a gente errou e de levantar de novo e falar, ó, Senhor, tô aqui, vou liberar perdão, vou atrás de me consertar, e do eis-me aqui, o que o Senhor de fato quer de mim? É a questão aí do perder a razão, né? Perdão é perder a razão. Mesmo quando você tem tudo ao seu favor, você abre mão para você manter a paz. E na questão da Bispa Adriana, que a gente está falando do embasamento bíblico, né? Em Mateus 6, Deus está dizendo, ó, ele não é contra Moisés, ele é igual a Moisés. Porque quando Moisés sobe ao monte, ele tem que pôr um véu, a glória está na cara dele. Então, para quem é da graça, para quem exerce o amor e manifesta os frutos, o rosto brilha. Agora, quem é da lei e não libera perdão é pedra na mão. A Bíblia diz que quando Estevão pregava, ele estava com pedras na mão. E ali em João 8, eles estavam com pedras na mão para atirar naquela mulher. E quando Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou, em João 8,59, eles estão com pedra na mão para atirar em Jesus. Então, quem é da lei, pedra na mão. Quem é da graça, libera o perdão. É por isso que quem carrega o inferno é pedra na mão. Quem carrega o céu, perdoa. Então, Estevão diz, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ao exemplo de Jesus. Então, é perder a razão. Às vezes, você tem tudo ao seu favor, você tem a razão, você está certo, mas você dá o braço a torcer, você perde a razão. É da outra face, que Jesus diz. Aí você libera o perdão, porque você precisa ter paz. Então, eu tenho muito cuidado com isso, para que o diabo não tenha do que me acusar. E para finalizar minha fala nessa noite, a questão da maior profecia ser a palavra, eu sou pregador de esboço. Se não tem tema, Deus me dá a palavra, que é a profecia, e quando eu chego na igreja com aquela palavra que eu vou pregar, ó, já teve, não foi nenhuma nem duas. Por exemplo, Deus me dá 2 Reis 4, 1 ao 7. Não tem tema. Vamos ler a palavra oficial, 2 Reis 4, 1 ao 7. Ou numa saudação, alguém lá em cima do texto que você vai pregar.
Aí você sabe que foi Deus que te deu aquela Verdade. palavra. E Testifica. o louvor. Você não, ó, eu tô para ir a um culto, para Deus me dar uma palavra e ele não confirmar no culto. A não ser que tenha tema, porque aí o tema Sim, está voltado. Mas quando não tem tema, tem sido isso. Por isso que quando ele diz em Provérbios 29:18 que sem profecia o povo se corrompe, profecia ali não é isso que te diga, isso que te fala. A palavra profecia ali é a palavra. é a palavra. Sem a palavra o povo vai se corromper. Verdade. Eu li aqui uma palavra, uma passagem, 2 Crônicas 7, a partir do versículo 14, que diz: Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o que a gente vê é muitas vezes o contrário disso. A pessoa no mundo, ela tem um tipo de atitude, nós cristãos devemos ter outra. Sim. Então, a questão de negar a si mesmo, de se humilhar. A resposta que a pessoa espera de você é o contrário. Ela espera já que você pegue uma pedra para atacar. Só que o céu Verdade. espera que você dê uma outra resposta. Você se humilha, ora a Deus, ele ouve a sua oração, e quem vai te justificar é Deus. Então, a resposta que se espera de nós é isso, é a oração. É se humilhar diante de Deus. É pedir para o Senhor, Senhor, eu não tenho condições, então eu perdoo. É justamente ir na contramão do mundo. Aquilo que a pessoa espera que você vai vir com 3, 4, 5 pedras para atacar, não. Você oferece a outra face. Verdade. É fácil fazer isso? Não, não é fácil fazer isso. Porque quando acontece a situação, uma coisa é você ler a palavra, outra coisa é você aplicar ela. E você tem que aplicar primeiro em você. Quando você se coloca diante da situação e você é como se fosse um flash. O Espírito Santo falando com você, mas você tem que ser diferente. A sua atitude tem que ser diferente. Você vai dar outra face ou você vai tacar pedra? Se você tacar pedra, na hora o inimigo já vai te acusar. Ah, mas você não é crente, você não é isso, você não é aquilo. Ah, mas você não é a pessoa que fica falando lá na igreja e agora você está aqui fazendo a mesma coisa que eu faço? Então, aquilo que você está revestido é o que vai fazer e vai te dar força para que na hora desse momento ruim, você dê outra face, que não é uma coisa fácil de se fazer. E você só faz isso quando você está revestido do Senhor. Então você se humilha perante Ele para não se humilhar perante dos homens. Porque quem vai te justificar é Deus. Então é isso que a gente tem que buscar. Como eu perdoo alguém que fez algo de ruim para mim? Porque vai doer, você vai sentir, você tem sentimentos. Mas a resposta que o Senhor espera de nós não pode ser a mesma coisa que o ímpio vai fazer. Eu não posso oferecer a pedra. Eu tenho que oferecer outra face. Então eu tenho que me humilhar diante de Deus e pedir a misericórdia dele. E isso é um esforço que eu tenho que praticar todos os dias. Todos os dias eu tenho que pedir misericórdia para o Senhor e eu tenho que me revestir dele todos os dias. Ele andando comigo e eu pedindo misericórdia, que só assim eu vou conseguir caminhar. Porque se eu não fizer isso, eu não tenho como caminhar. Sem Cristo eu não tenho como fazer isso. Eu necessito dele para que isso aconteça. Que ele caminhe comigo. Senhor, eu não tenho força de mim, mas se o Senhor me ajudar, vai dar certo. Então, eu quero finalizar dizendo que nós devemos fazer aquilo que está escrito lá em Filipenses, né? Que nós não devemos andar ansiosos. Que em tudo as nossas petições sejam reconhecidas do Senhor. Porque Ele vai dar graça para a gente e vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Porque quando você tem a mente e o coração guardado por Deus, você vai passar a situação difícil que for. Mas você vai saber que o Senhor ele vai te dar calma, Ele vai te dar paciência, Ele vai saber, você vai saber que o Senhor ele está militando, Ele está lutando por você, você não está sozinho. Então, a ansiedade é o excesso de preocupação. Coisa de quem não ora, né? Inclusive quem não ora. Verdade. Você está preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã, mas você não sabe nem se você vai passar de hoje. Verdade. Porque o Senhor disse que a nossa vida é como um vapor. Então eu estou preocupado com a conta que eu tenho que pagar amanhã, mas eu nem sei se amanhã eu vou estar aqui, porque isso pertence ao Senhor. Verdade. Então o que cabe a mim a fazer hoje é o que é ordinário fazer hoje. Hoje eu tenho que pedir misericórdia e buscar o Senhor hoje. Se Ele aprover que eu chegue até amanhã, eu vou chegar até amanhã. E Ele tem
uma bênção preparada para minha amanhã. Mas primeiro eu tenho que ser grato pelo hoje, eu tenho que viver o hoje. Eu tenho que me humilhar hoje Verdade. para que ele me justifique amanhã. Bem? E agora, finalizando, então, deixar uma palavra para vocês, que é assim: a colheita chega no tempo certo e a cada fruto revela a fidelidade de Deus perante a constância da oração. Então, se você quer ver frutos, tem um relacionamento com Deus, tem uma oração com Deus, tira um tempo do seu dia, ou se de repente você não tem tempo, tá ocupado lavando louça, lavando carro, cuidando da criança, no banheiro tomando banho, um tempo você vai conseguir falar com o Senhor. Não precisa ser maravilhoso Deus eterno Pai, dobrar o joelho todo formal, não, ele é seu Pai. Lembre-se que ele é seu Pai, você é filho do Senhor e a qualquer momento você o pode buscar. Não precisa só estar dentro do seu quarto, só estar dentro da igreja. A qualquer momento, tenho certeza que se você tiver com seu coração contrito e quebrantado e falar, Senhor, precisamos conversar, ele vai estar do seu lado ouvindo sua oração. Então, meus queridos, muito obrigado por esse grandioso podcast. Foi muito mais além do que nós imaginávamos. Pastor Wellington, Deus abençoe. Seja sempre muito bem-vindo na nossa casa. Presbítero Mário, presbítero e pastor Mário da Escolinha Bíblica Dominical. Todo domingo, das 9 às 11, né? Das 9 às 11. Das 9 às 11, é um dos nossos professores. Então, se você quiser aprender mais do Senhor, todo domingo de manhã cedo, venha para cá. Temos a nossa Escola Bíblica Dominical. E Bispa Adriana, que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado em nome de nós todos aqui, da produção do podcast, por abrir essas Kaique, portas. Felipe, Gabriel. Gabriel Desidério, Gabriel Mendes também, que nos Isso. ajuda. Então, que o Senhor abençoe. Muito obrigado. E Bispa Adriana, fazendo Amém. essa parte de interpretar a bênção. E para você também, principalmente que estava aí conosco, que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue te dando discernimento, que você, todas as vezes que se lembrar de nós nesse projeto, interceda pela nossa vida, para que o Senhor, através de nós, através da sua oração, possa alcançar mais e mais vidas. Bispa Mateus, Adriano. só um minutinho. A minha filha Lorena pediu para me mandar um beijo. Pelo pra ela. amor Se eu de não Deus, fizer isso aí, manda, diaconisa Lorena. Lorena. vai dar ruim em casa. Então, quero mandar um abraço, um beijo para minha família, minhas Amém. filhas, né? E em especial para Lorena. E também Eita. ao pessoal da nossa equipe, né? Tá todo mundo Pastor aqui, salva de também, palmas se pra quiser pessoal da falar. nossa Pastor equipe Ed aqui, Carlos, ó. Jair, Estela, Cláudia, Heloísa. Os próximos tem que vir aí. E dizer que a gente está aí para contribuir com o reino, né? Amém. Isso aí. Glória a Deus. Só para concretizar, perdão é decisão e escolha. Faz parte da oração. A sua oração perdoadora é o testemunho de vida todos os dias. Só finalizando o que o Mário declarou ali também, nessa expressão, nas suas palavras. Então, faz parte a oração perdoadora de todos os dias. É o testemunho de vida. Amém? Vamos receber a bênção? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Recebe? Que o grande amor de Deus conosco esteja e permaneça. Bendito seja em sua casa, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.